No vídeo de hoje, os ecos do fim de semana de Paulistão. E aí, seu Carpini? E aí, seu Fábio Carilli? Um tá comemorando, o outro tá eliminado. Tá pressionadíssimo. Mas a gente tem observações a fazer também sobre quem venceu. Então, o vídeo de hoje é sobre a dupla Sansão. Tem muita coisa para falar do São Paulo. E tem sinais amarelos aí no Santos, tá? Não quero jogar água no chope de ninguém, porque tem que comemorar mesmo o Santista. Tem que comemorar. Like, se inscreva, ative o sininho, rumo a 180 mil inscritos. Olha, no Aposta Ganha nessa semana de data FIFA, fica de olho nas odds supremas, tá? É uma seção que tá no site, logo ali em cima, com odds turbinadas, com diferentes cenários de um mesmo jogo, numa odd que pode aumentar teus ganhos. Jogue com responsabilidade, você que tem mais de 18 anos, dentro do site do Aposta Ganha, link no primeiro comentário do vídeo, faz lá o seu cadastro, esse é o meu link, beleza? Segundo recado, hoje à noite vai rolar uma live onde eu vou apresentar os detalhes do meu workshop sobre jornalismo esportivo nas redes sociais e, logo depois da live, nós vamos abrir as inscrições que serão limitadas. Não dá para ter tanta gente, a gente precisa restringir para melhorar a experiência de quem vai participar. Então, se você não está no meu grupo de WhatsApp, entra agora, link na descrição do vídeo e dentro do grupo a gente vai te mandar o horário da live, a gente vai te mandar o link da live, o caminho da live e já vai abrir as condições especiais para quem está dentro desse grupo para participar do meu workshop, tá bom? Link na descrição do vídeo, imperdível. Você que estuda jornalismo, já é jornalista, consome jornalismo, mesmo não sendo do meio, não pode perder essa oportunidade. Vou passar um pouquinho da minha vivência e do meu conhecimento para você nesse workshop. Tô te esperando no grupo, entra no grupo e deixa o resto com a gente. Bom, quando eu falo de dois times, um ganha, outro perde, eu sempre começo por quem venceu. Então o São Paulo e a sua crise, será? Fica para o final. Vamos falar do Santos primeiro. O objetivo que eu achava fundamental foi alcançado. O Santos está na semifinal, volta à Copa do Brasil. O Inominável não conseguiu fazer o mínimo, que era colocar o Santos entre os 4 melhores do campeonato. Então o Santos ele chegou onde eu esperava que ele chegasse. Onde acho que era o mínimo necessário para um clube em reconstrução. Tem o aspecto financeiro, né, que também é importante além do aspecto esportivo, de você voltar desde 2019, você não chegava lá. Desde 2016 o Santos não chega nem na final do Campeonato Paulista. Então, para a autoestima, para os objetivos esportivos, isso é muito importante. Acho então que daqui para frente é meio assim, que pintar é lucro, porque pela bola, pela diferença de orçamento, pela diferença de divisão, o Santos vai pegar agora na semifinal um time de Série A. Se passar, pode pegar na final outro time de Série A. O Santos, em tese, não seria favorito nesses dois confrontos. Agora tem um só garantido, que é contra o Red Bull, que não vem bem, que caiu na pré-Libertadores, que faz um paulista irregular. Você não pega 3 bons jogos do Red Bull no ano. Você fala assim, pega os jogos do Red Bull. Ah, vamos achar 3 jogos bons, muito bons do Red Bull Bragantino no ano. Você não acha 3. Você vai achar o de ontem contra a Inter de Limeira, vai sofrer para achar mais 2. O time vem instável, o time vem em baixa, mas é um time de Série A. Vai pegar o Santos, não se sabe aonde, se vai ser na Vila, em outro lugar. O que vai talvez equilibrar as forças é mando de campo e a tradição do Santos, é a camisa do Santos, óbvio. E acho que o Red Bull Bragantino, ele esbarra, o projeto Red Bull Bragantino, ele ainda tem esbarrado um pouco em falta de ambição. Talvez a falta de vivência em competições como Libertadores, por exemplo, Brasileiro da Série A, é algo que está sendo construído pelo Red Bull Bragantino. Ainda falta um pouco essa alma competitiva ao Red Bull. E aí passaram diferentes comissões técnicas, diferentes jogadores, e uma coisa que parece estar meio enraizada. É a visão que eu tenho um pouquinho de fora do projeto. Então, esses fatores, eles contribuem para que o santista fale, opa, claro que dá, óbvio que dá. E o Santos tem qualidade, apesar de não ter o Otero nessa semifinal, e nós vamos falar sobre isso. Mas o que vem deixando o sinal amarelo é essa queda de produção que o time está apresentando desde o Sansão. Desde que a situação na primeira fase se estabilizou, ficou num patamar confortável, o Santos caiu bastante. E ontem o Santos não fez um grande jogo, o Santos tomou mais de 10 finalizações da Portuguesa. A Portuguesa, dentro da Vila Belmiro, não foi um time covarde que buscou apenas se defender e dar pontapé. Não, a Portuguesa agrediu, a Portuguesa mandou bola na trave, a Portuguesa teve a bola do jogo com o Henrique Dourado do segundo tempo, que o João Paulo tirou com a ponta dos dedos, a Portuguesa caiu de pé.
Um time que fez 15 pontos a menos que o Santos na primeira fase. São as coisas do mata-mata, que nesse caso era só mata. São as coisas do jogo único. As forças muitas vezes se equilibram. A Portuguesa fez um grande papel ontem dentro da Vila Belmiro, aliada a uma lentidão do Santos. E aquela dinâmica de saída de bola que você tinha com o Schmidt e com o Pituca foi uma coisa meio quebrada dos últimos jogos. Pode ser uma queda de ambos? Pode. Ontem, por exemplo, achei o Pituca extremamente burocrático. Pode ser um mérito dos adversários que viram como o Santos fluir o seu jogo a partir dos seus dois volantes no início do campeonato e agora passou a anulá-los, passou a ter uma atenção especial aos dois. É possível também. De qualquer forma, o panorama foi esse. Um Santos sem tanta mobilidade, e o jogo pedia, porque apesar de não ter sido um time covarde, a Portuguesa muitas vezes se defendeu com muita gente. E o Santos não tinha movimentação, tabelas, jogadas de profundidade. Era um time em vários momentos do jogo previsível e sem municiar tanto o seu centroavante. Acho que a rigor, bola mesmo boa, clara para o Furt foi aquela do segundo tempo, né? Que vem um lançamento, ele dá uma matada, dá uma limpada, bate por cima, também não foi tão abastecido assim. Casares, mais uma vez, discreto. Pelas laterais, o Rainer tentou apoiar um pouquinho mais, o Felipe Jonathan claramente sem confiança alguma. Na zaga ontem o Gil fez uma boa partida, acho que o Joaquim não acompanhou o mesmo nível, o João Paulo salvou não só dos pênaltis, mas nesse lance do Dourado e em outras defesas no jogo. Então, o Santos tem condições de passar pelo Red Bull Bragantino, tem material para isso, mas ele vai precisar achar essa substituição ao Otero. E sobre a expulsão do Otero, o Otero vai para a data FIFA. Não, gente, ele voltaria a tempo, tá? Isso é importante deixar claro. Se não fosse a expulsão ontem, o Otero jogaria a semifinal, a não ser que ele se machucasse do famoso vírus FIFA, mas ele voltaria a tempo do compromisso da seleção venezuelana. Então, é uma baixa muito importante, porque vinha sendo o diferencial técnico do Santos nesses últimos jogos. Em compensação... e sobre a expulsão. Cara, é um pisão. Eu acho que tem elementos para um cartão vermelho. Eu não consigo ver como um absurdo o cartão vermelho. Talvez o amarelo resolvesse? Acho. Porque não é trava da chuteira na canela do adversário, é trava da chuteira no pé do adversário. E até o VSR na transmissão falava que meio que se convencionou hoje a esse tipo de pisão resultar em amarelo. Se é mais acima, onde você oferece o risco até de fratura ao companheiro de trabalho, vira vermelho. Então o Klaus pode ter sido um pouquinho rigoroso nesse vermelho. Mas assim, que crime! Não consigo tratar como um crime a expulsão do Otero. Eu acho que o amarelo resolveria. Mas, não tendo o Otero, mas tendo o Juliano mais minutos em campo, a coisa pode compensar. Porque Juliano ontem jogou mais da metade do segundo tempo. Acho que o Juliano, com 10 dias aí de recuperação até a semifinal, pode ser que jogue 60 minutos, 70 minutos. Então você perde o talento do Otero, a velocidade pelas pontas, mas você ganha a lucidez do Juliano no meio-campo, construindo o jogo por dentro, com a qualidade de passe, se aproximando da área. Um cara que, jogando próximo da área, faz a diferença. Sempre bati nessa tecla. Dos tempos do Corinthians, até pela presença do Renato Augusto, o Juliano muitas vezes era sacrificado e ficava longe da área, onde ele não rendia tanto. O Juliano rende mais e participa mais próximo dos atacantes, próximo da grande área. E acho que em 10 dias... pode ser que a condição do Juliano melhore consideravelmente para a semifinal. É fundamental ter o Juliano nesse jogo, ainda mais pela ausência do Otero. Então é um Santos com um sinalzinho, comemoração, tem que ser mesmo. Foi legal ver o João Paulo pegar pênalti, legal, ele precisava disso, ele precisava dar essa resposta. E vocês sabem o que eu penso do João Paulo, eu não gosto muito de rótulos que são dados ao João Paulo. Também acho que descartar o João Paulo pelo simples fato dele ter feito parte do time que caiu, acho que poderia ser uma injustiça com alguém que se dedicou, com alguém que comprou brigas dentro do vestiário, com alguém que nunca fez corpo mole com a camisa do Santos. Falhou em alguns momentos, verdade, falhou lá na Arena da Baixada, na Liga Arena, na penúltima rodada, num jogo importante, falhou em outros momentos. Quem não falhou no Santos 2023? Num time completamente desajustado, desequilibrado, descoordenado, quem não falhou? Mas o João Paulo, em outros momentos, salvou muito o Santos, muito a pele do Santos. E para uma competição como a Série B do Campeonato Brasileiro e como o próprio Campeonato Paulista, é indiscutível que o João Paulo tem nível para ser titular e ser até um dos destaques da competição. Mas ele precisava pegar pênalti. Claro, um goleiro como ele não pode ter uma performance tão ruim em pênaltis. E
que ele consiga ajustar isso daqui para frente. Foi muito importante para tirar um pouquinho da pressão. 13 mil pessoas, uma renda de R$1 milhão, um horário difícil, choveu pra caramba antes do jogo, tá de parabéns o torcedor do Santos, fez lá o seu papel, empurrou o tempo todo, tá de parabéns o torcedor da Portuguesa, que ontem encheu ali o seu setor visitante, queria mais ingressos, Portuguesa tem torcida para colocar mais gente como visitante. Ontem o tratamento lá da Polícia Militar, pelo que a gente viu, não foi dos melhores. Por que a torcida da Portuguesa não pôde levar bandeira, faixa? Qual é o problema, gente? Eu tô tentando entender e é difícil para mim, e vocês sabem, eu não demonizo a polícia, eu acho que a polícia é uma aliada da sociedade, ela é muito importante para a sociedade, os policiais muitas vezes são injustiçados, ganham mal, são mal preparados, são expostos a situações de alto risco, mas, meu Deus, a gente precisa repensar esse policiamento em estádio de futebol e essas regras, essas restrições, essas proibições que muitas vezes não fazem o menor sentido. Por que não podia botar uma faixa da torcida da Portuguesa ontem na Vila, meu Deus do céu? E você acirra um clima antes do jogo. As coisas assim não dá pra entender, cara. Não dá pra entender, de verdade, não dá pra entender. Mas, enfim, Santos na semifinal. Favorito contra o Red Bull, Jorge? Olha, 51-49 ali... Apertado. Que o Santos, durante 10 dias agora de preparação, consiga ajustar principalmente a questão da saída de bola com seus dois volantes, da dinâmica com o Schmidt e com o Pituca. Porque quando isso não funciona, eles são meio motores do time. Quando isso não funciona, o Santos tem problemas. Toda a construção fica quebrada. E que o Juliano possa contribuir com mais minutos em campo vai ser fundamental. Mais do que corrigir a questão dos dois volantes, vai ser, com a ausência do Otero, então, é fundamental ter o Juliano. Não ter o Juliano em campo na semifinal pode representar uma eliminação para o Santos. Bom, vou falar do São Paulo aqui. Estou tendo que correr, porque vocês estão vendo a hora que eu estou gravando aqui, quase 10 da manhã, e o de placa hoje, como você já está vendo depois do meio-dia, já aconteceu, então eu já posso falar do passado. O de placa hoje começou mais cedo por causa da coletiva da seleção, então fiquei com menos minutos aqui para gravar. Coletiva lá na Europa, lá do Dorival. Gente, depois da última rodada do Paulista, o São Paulo ganhou de maneira agônica do Ituano. Eu fiz um vídeo aqui perguntando, e sempre tem os apressadinhos, os estressadinhos, os haterzinhos, que ficam comentando sem ver o vídeo, né? Porque eu coloquei assim, princípio de crise no São Paulo? Interrogação. Crise o quê? Lá vem essa imprensa adora colocar crise no São Paulo. E o Corinthians? Vocês não vão falar? Ué, porra, no dia seguinte da eliminação do Corinthians, eu fiz um vídeo aqui falando sobre crise, porque um time que cai no Campeonato Paulista, um time grande como o Corinthians, faltando uma rodada, se isso não é crise, eu não sei o que é. Sobre o São Paulo, eu não fiz uma afirmação, eu fiz uma pergunta e ao longo do vídeo eu fui desenvolvendo o raciocínio e falei, gente, não é crise, mas é um momento de sinal amarelo, é um momento preocupante. O São Paulo deu uma travada, os desfalques, as lesões explicam isso também, são parte desse problema. Tudo isso foi falado no vídeo. Então, quem viu o vídeo até o final, viu ali a minha opinião. Não tinha nada de plantar crise, porque eu não sou moleque, eu não sou vagabundo de microfone. Eu não preciso plantar crise para ganhar audiência. Eu ganho audiência sendo autêntico, dizendo o que eu penso. Sem fabricar crise. É crise, é crise. Não é crise, não é crise. É momento de sinal amarelo. Existem estágios diferentes de um momento turbulento. O São Paulo não tinha chegado no patamar da crise. Acho que apesar da eliminação de ontem, é complicado, porque você está falando de um time que acabou de ser campeão da Supercopa do Brasil, campeão da Copa do Brasil, perdeu o treinador faltando 10 dias para começar o Campeonato Paulista, teve que correr atrás de alguém do mercado, não tem tantas opções disponíveis, achou o Carpini, um cara jovem, com a pressão de nunca ter treinado um time desse jeito, e vamos que vamos. Então, o contexto é difícil e as lesões, sim, atrapalham. Você perdeu o Caleri por um jogo tão decisivo, atrapalha. Você tem um centroavante como o André Silva, que acabou de chegar, não tem entrosamento, não tem encaixe, o jogo é decisivo, pressão, time vindo de tropeços, é complicado. Você perdeu o Wellington Rato, é complicado. Você faz o gol com o Ferreirinha sai machucado logo depois, é complicado. O Lucas ficou fora de boa parte da primeira fase do Campeonato Paulista, machucado também. Gente, não enxergar, os dois laterais principais do São Paulo direitos, o Rafinha e o Moreira, titular e reserva, se machucaram. O terceiro lateral direito teve que jogar boa parte dos jogos. Claro que isso é complicado, gente. Isso não pode ficar fora da equação. Mas isso também não pode absolver o técnico do São Paulo no momento em que o time não tem uma construção ofensiva clara, estruturada e organizada.
O São Paulo depende de lance individual do Lucas. E foi assim de novo ontem no lance do primeiro gol, aliás, do único gol do São Paulo no jogo. É o Lucas tentando numa individualidade, né, ou tentando bola levantada na área. Eu vi o primeiro tempo todo ontem e uma boa parte do segundo. Ou é o Lucas, o resumo do São Paulo, do que eu vi do jogo ontem, dos 60 minutos aproximadamente, 65 que eu vi, o resumo foi Lucas tentando jogada individual, bola levantada na área, chute de longa distância. Isso é muito pouco para a qualidade de elenco que o São Paulo tem, porque mesmo sem Rato, sem Caleri, com o Ferreirinha machucando, o São Paulo ainda tinha em campo um Lucas, o São Paulo ainda tinha em campo um Luciano, o São Paulo ainda tinha um Rames entrando no segundo tempo, e nós temos que falar da entrada do Rames, temos que falar muito. O São Paulo tem no elenco um Eric, que entrou no lugar do Ferreirinha machucado, o São Paulo tem um Galopo, gente, o São Paulo tem opção. Justamente para lidar com esses momentos de baixas, de dificuldade, de lesões, de suspensões. O São Paulo tem jogadores capazes de uma criação mais organizada ofensiva. E isso a gente não está vendo. Então, o São Paulo hoje é dependente de lances fortuitos no jogo, não é um time equilibrado do meio para frente, não é um time com jogadas trabalhadas do meio para frente. Então o Carpini precisa pensar, e ele vai ter agora um mês aí para o Campeonato Brasileiro, menos do que isso para a Libertadores. Aliás, hoje é o sorteio dos grupos da Libertadores. Então, o São Paulo, o Carpini precisa resolver a dificuldade que o São Paulo tem de circular a bola pelo meio. São Paulo não consegue. São Paulo não consegue uma troca de passes envolvente. São Paulo não consegue. Então, o Carpini tem alguns dias para melhorar esse poder de fogo do São Paulo. Porque isso independe da presença do Caleri. Ontem, o problema que o São Paulo encontrou para chegar ao gol do Novo Horizontino, ele encontraria muito provavelmente com o Caleri, que era uma questão de condução dessa bola à área, ao ataque. É uma questão de construção. Com o Caleri lá, sem o Caleri lá, acho que o panorama seria muito parecido ontem. Por isso que acho que colocar na ausência do Caleri a justificativa, usar como muleta para a eliminação de ontem, não cabe. Porque o problema do São Paulo é mais profundo. Ele vai além da presença do seu centroavante titular. E nós temos que falar também sobre outra coisa do jogo de ontem. A entrada do Rames faltando 10 minutos. O Michel Araújo entrar primeiro e o Rames, num jogo em que o Novo Horizontino baixava suas linhas. Novo Horizontino, depois ali da metade do segundo tempo, aproximadamente, ainda no comecinho do segundo tempo foi o que eu vi, o Novo Horizontino novamente... O Novo Horizontino começou o segundo tempo indo pra cima, tá? E aí depois o Novo Horizontino, mais uma vez, baixa um pouquinho as suas linhas e o São Paulo passa a ter aquela coisa do desespero. Precisamos fazer o gol. O Novo Horizontino vai esperar. O Novo Horizontino vai dar uma segurada. Nós vamos precisar de lucidez. Nós vamos precisar ser agressivo. Quem é o cara que pode dar o toque diferente num jogo que está amarrado? É o Rames. E o Rames entrar faltando um pouquinho para terminar o jogo. Com pouco tempo para fazer a diferença. Eu estava no Morumbi no Choque Rei. E no momento em que o Rames Rodrigues entrou, a qualidade de batida na bola, inversão, passe-chave, lançamento, troca, tabela, foi um negócio impressionante. Poucos jogadores no elenco. Acho que, cara, em termos de entrega técnica hoje, de repertório, só tem o Rames e o Lucas de diferenciais hoje, né? De jogadores que tiram coelhos da cartola. O jogo ontem pedia ao Rames muito mais tempo em campo. E tem uma situação que me deixou com a pulga atrás da orelha na coletiva do Carpini. Quando ele fala do porquê o Rames não bateu o pênalti. Ele diz assim, olha, a gente tem os relatórios durante a semana, a gente vê quem está treinando melhor, quem está bem, quem não está. E além disso, tem ali o sentimento na hora de quem está confiante para bater. E outros jogadores pediram para bater, se manifestaram. Aquela lógica do quem pede recebe, quem se desloca tem preferência. Teve jogador levantando a mão para bater o pênalti. Então esses que pediram para bater, tiveram prioridade e bateram. Inclusive, quero parabenizar ao Diego Costa, que perdeu a cobrança, quero parabenizar ao Diego Costa pela personalidade de ir lá bater o pênalti. Isso já, todo respeito, isso não é querer criar crise, como muita gente acha, que o jornalista ele está voltado 24 horas por dia a criar uma crise no clube dele. A mania de perseguição, a síndrome de perseguição. Se você usa isso apenas no clubismo, eu até tô de boa com isso. Se você leva isso para sua vida, para tudo na sua vida, meu amigo, minha amiga, tome cuidado, você pode ter muitos problemas com isso, com essa vitimização de tudo. Isso me deixou com a pulguinha atrás da orelha. Eu não quero crer
não quero mesmo, que o Carille tenha segurado a entrada do Rames ontem por ter uma birra com o colombiano, desde a não ida para Belo Horizonte. O Carpini fez questão de chegar na coletiva e jogou no ventilador. Falou, não, ele não foi para Belo Horizonte porque ele não quis. Ele não quis ir. Ele chegou para mim e falou que eu não quero mais ficar. E ontem ele faz questão, essa fala é como eu interpreto, você pode ter interpretado diferente. Ele faz questão de cutucar o Rames quando ele fala isso. Ah, por que você não botou para bater? Ué, não levantou a mão para bater? Parabéns ao Diego Costa, que levantou a mão para bater. Pô, quem sabe ler, né, meu amigo? Um pingo é letra. Espero que, pessoalmente, a relação esteja boa entre Rames e Carpini, porque um vai precisar do outro, gente. Não dá para prescindir do talento do Rames. Claro, o Rames tem que estar afim, o Rames não pode estar de sacanagem, o Rames não pode estar levando na flauta, mas não pode se abrir mão de um cara com a capacidade técnica do Rames, estando bem, estando focado, estando integrado do grupo, num jogo que você precisa. Você está correndo o risco de uma eliminação dentro de casa. Se algo além da relação esportiva está influenciando na tomada de decisão do Carpini, no aproveitamento do Rames, esse problema precisa ser resolvido urgentemente. Tem que chegar lá o seu Belmonte, o seu Casares, botar os dois na sala e falar, galera, o que está acontecendo? Rames, por que você não pediu para bater o pênalti? Carpini, por que você não botou o Rames ontem? Vamos lavar a roupa suja? Tem alguma coisa entre os dois? Não, não tem nada? Vamos tocar em frente. Mas isso precisa ser conversado. E o Carpini precisa fazer o São Paulo dar respostas rapidamente, porque o trabalho, em termos de futebol, resultados, São Paulo quebrou o tabu em Itaquera, ganhou a Supercopa. Em resultados, a balança, apesar da eliminação para o Novo Horizontino ser muito dura, muito, é o time da Série B do Brasileiro. Olha o elenco que tem o São Paulo. Mas na balança de resultados, especificamente resultados, ainda está a favor do Carpini. Mas a análise de futebol não é só em cima de resultado. Os resultados eles são construídos em cima de desempenho. E a performance do São Paulo, mesmo com as ausências, com os desfalques, com as lesões, ela é abaixo do que esse elenco oferece de material ao Thiago Carpini. Então, se você quer tratar como crise, enfim, eu não quero ficar rotulando, porque, enfim, acho que nem é o ponto. O ponto é, o momento é muito preocupante. É um ano de volta à Libertadores, gente. O São Paulo não pode chegar na Libertadores jogando apenas esse futebol que está jogando. Fechando o nosso vídeo, o nosso Piero Fiorelli passando aqui para brilhantar, né, o nosso vídeo no finalzinho. Like, se você ficou até o final, boa segunda-feira para todo mundo, juízo e tchau.